Ao redor do mundo existem histórias que, além de assustadoras, são muito interessantes. Surpreendentemente, os monstros do folclore podem ser muito parecidos, mesmo entre povos que nunca tiveram contato. Depois de contar várias histórias do nosso Brasil, vamos expandir um pouco os horizontes e ir até os nossos vizinhos. Hoje no Contos da Fogueira eu te apresento duas lendas latinas que vão tirar o seu sono de noite. Mas antes de tudo, se você gosta desse tipo de vídeo, nós trazemos conteúdo novo aqui todo sábado, toda semana. Então por que não você se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e ativar o nosso sininho para ser notificado de todas as novidades. E sem mais delongas, vamos para a nossa primeira lenda. Imagina aqui comigo, você chegou num ponto da sua vida que está precisando muito se desconectar um pouco. Seu trabalho está te sugando, as redes sociais, a internet, as constantes notificações do seu celular estão te deixando simplesmente maluco. Então você e seus amigos decidem que por um fim de semana vocês vão sair, vão pescar, vão acampar, vão se retirar, ficar um pouco mais em contato com a natureza. Durante a viagem tudo é maravilhoso, vocês conversam, dão risada, fazem planos para o que vai ser no dia seguinte até chegarem no local exato. É então que vocês montam seu acampamento na beira do rio, assam uma carne, tomam uma cerveja, conversam até que lá pelas 11 horas da noite vocês decidem se recolher para dormir. De repente, tudo ficou em silêncio. Ninguém mais ria, ninguém mais falava, só se ouvia o sussurro do vento noturno. Você se levanta para ir no banheiro, afinal as cervejas fizeram o seu efeito, quando você olha lá do outro lado da margem, na orla das árvores, uma mulher vestindo um vestido branco, saindo da floresta. E é então que você se dá conta de um som que você ainda não tinha processado, não tinha percebido. Algum tipo de sussurro, algum lamento, algum choro. No começo, ele está bem abafado, mas conforme essa mulher vai saindo na mata, ele fica cada vez mais forte. E é então que você, congelado de medo, sem escapatória, não tem opção a não ser observar a mulher do outro lado. Você repara que ela usa um vestido branco, parece muito um vestido de noiva. Seus cabelos são negros e são longos. Ela aparentemente chora lágrimas de sangue. Ela tem um visual aparentemente fantasmagórico, mas você não consegue ver muito bem porque o seu rosto está coberto com um fino véu. Ela continua andando em direção à margem, mas aparentemente ela ainda não notou você. Nesse momento você é tirado do seu transe por um barulho de zíper que vinha atrás de você. Era seu amigo, que estava saindo da barraca, que também ouviu os choros e quis investigar. E nesse breve momento que você desvia sua atenção para ver seu amigo saindo da barraca e olha de novo para a mulher, ela já não está mais lá. E aí você também não consegue explicar tudo o que aconteceu. Mas será que você está seguro mesmo? A esse momento você talvez já saiba, mas a gente está tratando aqui da lenda de La Llorona, que com essa minha pronúncia perfeita você já sabe que é espanhol para a Chorona. A Llorona é um espectro do folclore latino-americano. Diz que ela foi uma mulher que perdeu os seus filhos e hoje ela é uma alma penada que vaga por aí à procura deles. É uma história triste, uma história de horror, traição e morte que tem sido contada de geração em geração. A lenda possui muitas variantes de região para região, mas uma coisa que todas elas concordam é que os lamentos da Chorona são ensurdecedores. Uma das origens mais comuns da Chorona é de que ela era uma mulher humilde das antigas que foi casada com um cavaleiro da nobreza. E por um tempo seu casamento foi ótimo, eles tiveram filhos e eram muito felizes. Mas um dia, sem dar nenhuma explicação, esse homem simplesmente os abandonou. Pouco tempo depois, ela decidiu que ele os tinha abandonado para casar com outra mulher. E isso quebrou o coração da Chorona de uma maneira inimaginável. Todo o seu amor foi transformado em raiva e ela decidiu se vingar da pior maneira possível. Uma noite, ela acordou seus filhos e os levou para passear perto do rio que tinha próximo à sua casa. E nesse momento, cega pela raiva do seu amante, ela parecia realmente possuída e naquele momento ela não enxergava nenhum amor por seus filhos. E foi então que ela os levou até a água e os afogou até que estivessem sem vida. Instantaneamente, como se ela tivesse sido despertada de um transe, ela reagiu ao que fez e não conseguia acreditar como ela poderia ter chegado a esse ponto. Desesperada e sem saber o que fazer, viu como sua única opção correr até o rio, até onde a água cobria completamente seu corpo e se afogou. Antes de morrer, diz que ela soltou um grito arrepiante.
E foi nesse momento que a Chorona foi condenada a viver com uma alma penada, vagando pelo mundo atrás de seus filhos como uma forma de punição pelos crimes que cometeu. Dizem que ela atrai crianças que se comportam mal e as leva até o rio, as afoga também, como um tipo de oferenda para que os seus filhos sejam dados de volta para ela. Mas as crianças não são as únicas vítimas da Chorona. Homens e mulheres adultos também estão entre seus alvos. Ela seduz os homens e se aproxima das mulheres até que possa estar próxima o suficiente para tirar a vida deles e se vingar do seu antigo amor. Especialmente se são os pais das crianças que ela quer sequestrar. Essa parte especificamente é muito bem retratada no filme La Llorona, que saiu em 2019, eu acho que é daquele universo do sobrenatural, do universo do Invocação do Mal. Enfim, é só você jogar na internet aí que você vai encontrar. É um filme que, assim, gerou muita controvérsia, a crítica não apoiou muito, mas eu vou ser sincero com vocês, eu assisti logo que saiu no cinema e naquele cinema que é o IMAX, né? Que é aquela tela grandona lá, enfim. E, cara, eu me caguei de medo. Especialmente porque o visual da Chorona é muito aterrorizante. E os sustos que tem nesse filme aí são bem macabros. E especialmente o primeiro susto, cara. O primeiro susto eu não vi chegando mesmo. E olha que eu assisto muito filme de terror. Mas enfim, continuando com a lenda. Alguns historiadores consideram que, pelo menos no México, a Llorona tem as suas raízes em uma deusa mexicana antiga, que é metade mulher e metade serpente. E o nome dela é esse que eu vou ler agora porque é bem complicado. Cihuacótl. Eu espero que eu não tenha falado tão errado. Vai estar aí na tela para vocês lerem como é que se fala. Apesar de não ser exatamente fisicamente parecida, essa deusa aparentemente tem o mesmo comportamento da Chorona. Ela emerge dos rios e das águas de noite e chora à procura de seus filhos. Só que também não é só no México que essa lenda existe, embora tenha sido uma das primeiras e as mais famosas, né? Os países da região da América Latina têm outras lendas parecidas também. O Chile tem uma lenda que se chama Pucuyen, que é uma mulher também, que chora, também vaga pelo mundo chorando, lamentando a perda de seu filho, mas dessa vez não foi ela que desviveu o filho dela, né? No caso, ele foi tirado dela, ainda muito jovem. E aparentemente, por esse trauma, ela acabou tirando a própria vida. Na Colômbia, se fala da Tarumama, que é também uma mulher, um espírito que vaga pelos rios e pelas montanhas e florestas atrás de seus filhos, mas dessa vez ela veste uma bata negra e a sua cabeça é, na verdade, um crânio, né? Um esqueleto. Dizem também que os seus olhos são incandescentes, o que quer dizer que eles podem simplesmente brilhar com calor ou que eles podem realmente estar pegando fogo. Depende da versão, depende do seu entendimento. E também que ela carrega um cadáver de um bebê e que ela chora sangue. Dizem que apenas pessoas próximas da morte ou com habilidades especiais podem ver essas presenças. Mas isso é claro que cai um pouco por terra também, talvez porque algumas versões da lenda, como essa da Chorona, que é a mais comum, ela meio que decide aparecer para quem quer, especialmente se ela tem interesse numa criança específica que ela quer sacrificar para o bem dos seus filhos, ela vai aparecer para essa criança. Provavelmente ela não vai estar monstruosa, né? Eu imagino. Mas pelo menos para os pais que ela tem que se livrar para pegar a criança, ela vai aparecer bem monstruosa e bem intencionalmente. Enfim, esses são apenas alguns exemplos. Outros países como Uruguai, El Salvador, Honduras, Espanha, Venezuela, todos eles têm a sua versão parecida com a da Chorona, mas, resumindo, elas são basicamente essas que eu passei para vocês. Em relação à Chorona, era isso que a gente tinha para conversar. Se você tiver algum comentário, alguma coisa, ou até uma experiência pessoal, deixa aqui nos comentários para mim que eu vou adorar ler. E vamos para a nossa próxima lenda. Você é uma criança, filho de fazendeiros no deserto mexicano. Os seus pais têm um pequeno rancho e você, na sua capacidade, ajuda com tudo que for possível. Em uma noite que começou muito silenciosa, você e sua família já tinham jantado, seu pai já estava descansando e nesse momento você percebe uma agitação nos animais na fazenda. Seu pai até sai de casa para olhar o que está acontecendo e ele percebe que os cavalos estão soltos, mas como você já é grande o suficiente para lidar com esses problemas, ele pede que você vá lá e prenda os cavalos novamente. Você, meio relutante, um pouco assustado, a noite está escura, mas você vai mesmo assim, não querendo decepcionar o seu pai. No caminho até lá, você percebe que os pássaros estão bem agitados nessa noite, assovios, você pode ouvir muitos deles. Mas o barulho dos animais já não te assusta tanto assim, você afinal é do rancho, você é acostumado com ele. Você consegue acalmar os cavalos e deixa eles presos, mas os pássaros ainda assobiavam muito. Essa agitação até toma o seu interesse, o que faz com que você saia de pouco de perto da fazenda e vá até uma área próxima da mata. Você até não sabe muito bem por que está fazendo isso, mas a curiosidade é muito maior. Só que nesse momento o assovio dos pássaros até para, e você ainda ouve um assovio.
é cada vez mais forte. Só que dessa vez ele parece bem humano. Quando você olha para a floresta numa noite bem escura, você não consegue identificar muito bem o que está acontecendo por lá, até porque é muito escuro. Agora, o som é inconfundível. E então, todos os barulhos param. Você não ouve mais nada, nem assovio, nem os pássaros, muito menos os grilos. E depois de alguns momentos esse silêncio começa até a ficar palpável, você começa a se assustar e está prontíssimo para ir embora. Mas antes de você se virar para ir embora, bum, salta uma criatura das árvores, uma criatura pequena, uma criatura corpulenta, peluda, você não enxerga muito bem. Fato é que ela assoviou muito alto quando fez isso, você se assustou pra caramba. Nesse momento você só corre para sua casa, fecha a porta, não sabe nem o que explicar para os seus pais, só fala que o problema está resolvido e tenta ir dormir. Então mantenham seus olhos e ouvidos abertos, especialmente se você estiver nas fazendas e nas florestas latinas. E se ouvir algum tipo de assovio arrepiante, pode ter certeza que o pombeiro pode estar por perto. Sacanagem não, quando eu falei pombeiro, caiu um negócio ali do lado, que é na verdade um negócio do meu tripé, que eu não tô... Cara, eu quase pulei para fora da minha pele aqui. Deus o livre, mas o pombeiro é uma criatura pequena, uma criatura corpulenta, baixa, que mais lembra um duende mesmo. Às vezes ele é descrito com um charuto na mão, ele fuma charuto, ele tem um chapéu, que parece aquele chapéu de bruxo, de duende, assim, que é comprido e alto. E, enfim, é uma criatura que lembra um humano, mas só que, né, é um duende. Basicamente é um duende. Só que ele tem uma aparência um pouco mais esfarrapada, assim. Quando a gente pensa num duende normal, a gente até pensa num que tem uma roupa bonitinha e tal. O pombeiro não é assim. Ele, na verdade, embora ele tenha esse chapéu, que ele é descrito às vezes, ele, na verdade, usa tanga só, ele é mais selvagem, digamos assim. É uma versão mais selvagem do duende, ele é mais peludo e tudo mais. Dizem que se você ouvir os pássaros piando no cair da noite, é um sinal de que o pombeiro está por perto, mas ele anuncia mesmo a sua presença com um assobio. E dizem que se você imitar o assovio dele, ele vai ficar furioso. Então você não deveria sair assobiando por aí às altas horas da noite. Ou pronunciar o seu nome em voz alta, porque isso irrita ele. E olha, eu posso até comprovar para vocês, porque eu já falei. Foi literalmente eu falar o nome dele a primeira vez aqui no dia que caiu o negócio ali. Que eu acho que ele já tá me incomodando, eu vou evitar falar pombeiro agora no vídeo. Normalmente ele é só um duende meio travesso, ele só prega peças, lembra muito o Saci nesse aspecto aqui. Ele solta os animais, rouba ovos, esse tipo de coisa, mas também pode se tornar uma criatura muito perigosa se você não tomar cuidado. Ele gosta de atirar pedra nas pessoas, fazer elas se assustar, até quase morrer do coração, igual eu fiz agora há pouco. Ele também pode se tornar invisível e passar a mão peluda dele assim na gente, sabe? Tipo, sem você ver nada e você se assusta com isso. É bem bizarro. E às vezes ele é descrito como até uma criatura que consegue mudar de tamanho e forma. Dizem que ele consegue passar por fechaduras debaixo da porta, consegue passar pelos espaços mais estreitos. Ele corre de quatro patas e consegue imitar o assovio dos pássaros, especialmente os pássaros noturnos, mas também o assovio do homem, o assovio das serpentes, não sei como é que chama, aquele negócio que elas fazem com a língua lá, o uivo dos animais. Ele é um poliglota do mundo animal. O pombeiro até pode se tornar o seu maior inimigo ou o seu maior amigo, dependendo de como você se comporta. As pessoas que querem tê-lo ao seu lado devem fazer oferendas de charutos, de mel ou de cachaça. Geralmente as pessoas que trabalham no campo fazem um tipo de pacto com o pombeiro. Elas pedem que o seu cultivo seja abundante e que ele cuide dos seus animais durante a noite. Mas é preciso ter cuidado. Depois que você faz um pacto desse, você não pode esquecer de todos os dias fazer essa oferenda de charuto, de mel, de cachaça, todos os dias durante 30 dias. Porque se você esquecer, aí você conseguiu o teu maior inimigo. E se o pombeiro for o seu inimigo, ele vai achar um jeito de lascar com você. Seja te levando até a floresta e fazendo você se perder, ele pode causar incidentes dentro de casa, também acidentes domésticos misteriosos ele causa também. Enfim, isso é uma coisa que você não quer que aconteça. Em todas as lendas, o pombeiro é o responsável por cuidar das montanhas, das florestas e dos animais. Ele é realmente um espírito da floresta que se enfurece quando um caçador mata mais do que o necessário. Se isso acontecer especificamente, ele é conhecido por tomar a forma de qualquer animal selvagem e fazer com que esse caçador se embrenhe cada vez mais na mata, fugindo desse animal, para que ele se perca e nunca mais consiga voltar para casa. Além disso, convenientemente, o pombeiro está ligado ao nascimento de filhos ilegítimos, filhos fora do casamento.
Dizem que o duende visita as mulheres que estão sozinhas em casa à noite e se elas não dão algum tipo de cigarro ou um vinho, alguma bebida, ele só de encostar na barriga delas deixa elas grávidas. O pombeiro também tem outros nomes, dependendo da região, dependendo da língua. Eu vou pedir licença para você para ler isso aqui porque são nomes bem complicadinhos. Quarauiara, que significa dono do sol, Caraí-pirai, senhor da noite, pomberito, pirangue, pés peludos ou chompombre. Então lembre-se, utilize a natureza, mas não abuse dela, a não ser que você queira um duende baixinho te incomodando, no mínimo, ou, na pior das hipóteses, matando você. E se tu fizer algum tipo de acordo com ele, lembra que você tem que cumprir o acordo, ele é pior que a agiota. Mas e você, o que achou das nossas lendas de hoje? Deixa aqui pra mim nos comentários a sua opinião e também se você tem alguma outra lenda que queira que eu cubra por aqui. E já que você tá lá embaixo, por que não curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ligar o nosso sininho para você ser notificado todos os sábados com as nossas novidades. Se você gosta de vídeos como esse também, com certeza vai ter outra coisa aqui no nosso canal que você vai gostar, então não esquece de conferir. Mas eu vou me despedindo de vocês por aqui. Um grande abraço, obrigado por ter assistido até o final. Falou!